Então isso aqui para um microscopista eletrônico a gente sabe bem o que é. Isso aqui é um fio de barba crescendo. Ali embaixo tem a pele e esse fio de barba foi cortado ontem, tá vendo? Ó, passou aqui e passou aqui. E daí em 24 horas o fio de barba cresce de novo e amanhã o cara vai passar de novo e vai cortar ali. Dá para ver bem os colágeno do fio aqui, tá vendo essas escamas e tal. E quando um fio abre no meio, em geral ele racha nesse sentido aqui. Agora o que é interessante aqui é que provavelmente o barbeador que o sujeito usou, a lâmina, a gilete que ele usou era velha. Tá vendo esses risquinhos aqui, ó? Isso aqui que tinha dentes na gilete. A gilete realmente era velha, tinha uns dentes. E quando você passa, aquele dente na gilete esculpe. Então, se a gilete fosse absolutamente nova, isso aqui sairia liso, né? E dá pra ver que a gilete pegou e fez assim também, né? E é muito impressionante pensar que todo dia, em cada um dos nossos poros, cresce um negócio desse tamanho. Mas o crescimento da barba é conhecido em biologia que ele depende da quantidade de hormônio. E teve um explorador inglês, muitos anos atrás, que foi para a África e deixou a mulher dele em Londres. E ele todo dia ele cortava a barba dele e pesava. Então ele conseguiu ver quantas gramas de barba crescia por dia ou crescia por mês. E ele viu que depois que ele se separou da mulher e não dormia mais com ela, eu não lembro bem se a barba crescia mais rápida ou mais devagar. Daí ele voltou para Londres e voltou a ter uma vida sexual normal, sei lá o que é isso, e parece que a barba ou crescia mais ou crescia menos. Mas é sabido que essas montanhas aí podem crescer mais rápido ou mais devagar de acordo com os hormônios. Isso aqui é muito interessante, isso aqui lembra muito Tem uma técnica que foi inventado por um histologista, um cara que estuda células, espanhol, chamado Golgi. E ele conseguia fazer depósitos de prata dentro dos neurônios do cérebro. Então ele fazia cortes do neurônio e fazia depositar prata lá dentro. E se você fizer isso num cérebro e todos os neurônios se encherem de prata, esse troço fica preto, você não vê nada. A grande sacada do Golgi é que ele conseguiu um método de que só uma fração minúscula dos neurônios, acho que 1, 2, 3 neurônios por cento, 2, 3%, pegassem a cor. Então, dava para ver, nesses cortes que ele fez, dava para ver que tinha o núcleo, a parte central das células e os axônios e os dendritos se espalhando. E ele foi o primeiro cara que conseguiu dizer, olha, isso aqui parece que essa célula está ligada com essa célula está ligada com essa e tal. Aí no cérebro, quando você cora com Golgi, você vai para longe, você vê as camadas do córtex cerebral, quando você vai para perto, você vê as células. O artista pegou parece que era uma pintura grande e picou em um monte de pedacinhos, de 1 por 1 centímetro. E depois ele foi vendo o jeito que você pode fazer. Você pode empilhar todos assim, pode empilhar em carreirinhas. E depois tem arranjos de vários tipos de combinação, né? Tem vários critérios diferentes. Acho que quando a gente vai passeando por aqui, tem muitos jeitos de arranjar os pedacinhos. Ou você arranja de acordo com o fundo, ou contrastando com o fundo, que ele remonta alguma coisa. O que me deixou muito impressionado nisso, assim, o que me lembrou muito do ponto de vista biológico, quando você olha todos os animais e você olha, por exemplo, os mamíferos, ou você olha todos os animais, então você vê, por exemplo,
Todos os animais, muitos animais têm olhos, muitos animais têm patas, muitos animais têm pelos, muitos animais têm coração. Mas quando você olha a diversidade dos seres vivos, o que você vê é que são combinações diferentes, né? Inclusive, antigamente as pessoas não entendiam bem por quê. Mas, por exemplo, a gente tem 4 apêndices, mas usa 2 para ficar de pé, 2 para segurar o óculos. Aí o cavalo usa os 4 para andar. Então parece que tem na natureza, parece que é uma recombinação, como é isso aqui. Você pode combinar aqueles elementos de várias maneiras diferentes. Se você pensar no mito da criação, é como se um Deus tivesse criado o mundo e tivesse pego diferentes coisas e organizados de várias maneiras possíveis, né? E depois foram vendo com a evolução que não é isso, que a gente é parecido porque tinha um ancestral comum, né? Então a gente tem 4 patas, o cavalo tem 4 patas, porque a gente veio, sei lá, de um réptil que também tem 4 patas. E a gente tem dentes porque os ancestrais tinham dentes, né? E aqui é uma coisa meio parecida, eu fiquei achando, porque parece que depois que você entende que tudo veio desse picadinho que ele fez da pintura, né? E ele foi agregando de muitas maneiras. Em biologia você vê muito isso, parece que tudo é meio modular e que as coisas são montadas e você não entende a lógica que está por trás e poderia ter várias lógicas. E aqui é interessante porque ele mostra diferentes maneiras de agregar as coisas, né? E às vezes, por exemplo, os animais mais simples não têm certos componentes, outros têm outros componentes, outros se agrupam. Então, sei lá, a gente tem 4 patas, mas tem uma centopeia que tem 100 patas. E assim vai, né? Outra maneira de ver isso é você pensar que são as combinações de todos os genes que existem na natureza. Se eu combino os genes de um certo jeito, vai ter um ser humano. Se eu combino de outro jeito, vai ter uma centopeia. E é um pouco o jeito que a ciência funciona também, né? Você pega, pica. Eu lembro que uma vez eu dava aula de anatomia, no começo do ano cada grupo de alunos recebia um cadáver. No fim do ano tinha um monte de coisa picadinha que a gente punha numa caixa e devolvia para a família que doou o corpo, né? Então aqui também é um exercício meio parecido. Eu pico, aí vira uma bagunça e pelo visto ele nem se deu o trabalho de tentar montar o original. Nem sei se daria para ele montar o original, mas ele vê que a partir dos pedaços dá para fazer um monte de coisa. Que pelo que eu entendi é o seguinte: o cara tirou umas fotos da praia e pintou de uma cor e pôs uns tracinhos verdes e tal, e induziu você a pensar que isso aqui é uma nave espacial que desceu em Marte, está andando, essas coisas, essas fotos que tem, né? E o que eu acho muito interessante disso é 2 aspectos, né? Primeiro, que imagens, por exemplo, de outros planetas são muito parecidas com imagens modernas, né? E, por exemplo, aquele fio de cabelo que nós vimos antes lá, tem uns relevos. Dependendo de como você fizer a foto, você pensa, não, eu estou sobrevoando o deserto do Saara e a superfície de um fio de cabelo, né? Então, que tem essas semelhanças nos vários níveis, mas uma das coisas interessantes aqui é como o artista consegue induzir nosso cérebro a se enganar. Ele põe 3 linhazinhas verdes, põe um X verde aqui, e você fala, isso aqui parece uma coisa de satélite e tal. E isso na verdade, é uma característica do nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele é facilmente enganável, né? E isso existe muito na arte. Você fazer uma coisa, a pessoa pensa que é uma coisa, você induz ele a pensar. A própria perspectiva é um jeito de enganar o cérebro, né? Você vê que o menininho agora está quase alcançando o casal. Está indo, está indo, está indo. E é gozado, porque o menininho está andando devagar, com passinhos pequenininhos, ele consegue passar na frente daquele casal que está andando muito rápido, né? E por que é isso? Isso, na verdade, é porque o casal está muito mais distante do centro
e ele tem que percorrer, para dar uma volta, ele tem que percorrer uma distância muito maior do que o menininho, né? E isso é o mesmo problema de quando você vê, por exemplo, a velocidade relativa, por exemplo, dos vários planetas em volta do Sol. Quanto mais longe você está do centro, para você dar uma volta, você tem que percorrer um caminho muito maior. Então, para você ter o mesmo tempo para dar uma volta, você precisa andar muito mais. Então, a tua velocidade em relação ao solo tem que ser muito maior. E ele usa esse truque meio para... parece que ele ajeitou isso de uma maneira tal que o menininho é o ponteiro, seria o ponteiro de segundos de um relógio, e o casal é o ponteiro de minutos, né? E esse aqui é muito legal, é bom que a gente chegou aqui bem no começo, né? Se você esquecesse, parece que é uma pinça segurando uma bolinha pequena, e essa bolinha pequena está se escondendo através de uma bolinha grande, mas na medida que a luz vai aparecendo, é que ela não está se escondendo, ela está sendo consumida, tá vendo? Ela está sendo, na verdade, é uma espécie de uma lixa, uma pedra pome, alguma coisa, e a outra está encostando, está tirando pedacinhos, que saem as faíscas, e é gozado, porque em muitas descrições de eclipse, de coisas antigas, a impressão das pessoas era, por exemplo, que a Lua estava sendo comida, que ela estava sendo devorada, que ela estava sendo destruída, ela estava entrando dentro, né? Quando na verdade ela estava entrando para trás. E aqui é interessante, quando a coisa está bem escura, você tem a ilusão que ela está entrando para trás, e depois, quando a luz clareia, você vê mesmo o que está acontecendo, né? E isso, para mim, me lembra muito o próprio conceito de descoberta, né? Você fala uma descoberta científica, isso vem do quê? Isso vem do descobrir, no sentido de tirar a coberta, né? Tirar a coberta. E aqui o que acontece é isso, você no escuro você vê uma coisa, na hora que você começa a iluminar você vê que é uma outra coisa, né? E na ciência tem exemplos de muitas coisas assim. Eu acho que é uma coisa, eu tiro uma coberta, eu acho que é outra. Aí passa 20 anos, o cara tira mais uma coberta e vê que é outra coisa. Aí tira mais uma coberta e vê que é outra coisa, né? Então o próprio processo científico é muito relacionado a isso, né? Então aqui quando você olha esse filme, você vê, olha, eu descobri que não era uma coisa escura se escondendo atrás de outras coisas escuras, era uma lixa comendo um pedaço de ferro, né? É um corredor dessas pessoas que correm a pé, que pôs uma câmera em cima do capacete e está correndo em direção ao poente, né? Se ele corresse suficientemente rápido, o sol nunca ia se pôr. Se ele corresse numa velocidade tal que ele conseguisse dar a volta na Terra em 24 horas. Se ele tivesse uma velocidade que desse a volta na Terra em 24 horas, ele não ia ver o sol se pôr. E então o tempo meio pararia, porque o nosso tempo é todo referenciado no movimento do Sol no céu. Então, se você está andando na velocidade, está num avião, andando numa velocidade que é igual à velocidade de rotação da Terra, o Sol nunca se põe, ele fica parado. E quem já pegou avião e andou, por exemplo, do leste para o oeste americano, ou bem na direção leste-oeste, a velocidade de um avião ela é muito parecida, ela é um pouco menor do que a velocidade da Terra, mas ela é bem parecida. Então passa o tempo e o Sol parece não se pôr, né? E na verdade não é isso, porque o que acontece é que o tempo continua passando igual. Que o nosso referencial do tempo, que é o movimento do Sol no céu, foi paralisado. Isso não quer dizer que o tempo parou. E causa uma confusão mental nas pessoas. Essa confusão mental é que a gente chama de jet lag, né? Mas dá também uma percepção de que essa nossa ideia de que o tempo é guiado pelo movimento do Sol é só uma convenção.
E é uma questão de movimento relativo, né? Tem uma coisa que eu gostava muito de fazer na infância, que era quebrar a placa de metal dobrando. Acho que todo mundo já fez isso na infância. Você pega um pedaço de metal, dobra. No começo ele não dobra. Aí você vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. E aí tem um truque, você encosta na cara, você vê que ele esquenta. Aí você vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando, até paf, quebra, né? Então isso, o que é no fundo? No fundo é um metal, você tem todos os átomos lá dentro, você vai mexendo, os átomos vão mexendo entre si, vai dando uma espécie de fadiga no material, até que ele rompe, né? E aqui são meio estudos de fadiga. Aqui parece que o cara pegou um pedaço de metal e saiu batendo com um troço pontudo, de lá do fundo para cá, né? Bate, bate, bate com um troço pontudo, e daqui para lá, na verdade tem dos dois lados, tem daqui para lá, de lá para cá. É muito aquele... São maneiras diferentes para mim de você pega imagens que a gente conhece muito, por exemplo, isso aqui parece essas imagens tiradas de telescópio, que você tem as várias galáxias no planeta, e mostra como com uma técnica completamente diferente você consegue criar no cérebro humano uma identidade com uma coisa que na verdade não é nada disso. Quer dizer, isso aqui é uma superfície que ele pintou de preto, foi lixando e aparecendo essas coisas brancas, e na hora que você... Então você pode escrever, não, isso aqui é o quê? Isso é uma foto das galáxias. Você pode falar, não, isso aqui é uma coisa preta que foi lixada e aparece isso aí. Mas a coisa interessante da arte é que em muitos casos ela usa a nossa... Nenhuma das duas informações está ali, entendeu? Não está a informação de que isso é um troço lixado, não está ali, a informação que seu galáxia não está ali, mas na hora que você faz esse troço e põe na frente de um cérebro humano, o cérebro humano associa com as lembranças, com os sonhos, com não sei o quê, e monta uma imagem, né? Então e a sofisticação que você consegue induzir coisas no cérebro humano é muito interessante, né? E isso aqui são dois alto-falantes, né? E você vê que você não está ouvindo nada. Agora a gente não está ouvindo nada. Dependendo da hora que você chegar aqui, você vai ouvir sons ou vai não ouvir sons. O fato é que ele pode não estar emitindo sons, ou ele pode estar emitindo sons que a gente não ouve, ou porque são muito agudos ou porque são muito graves. E isso aqui é uma espécie de, do ponto de vista auditivo, ele tenta mostrar como a gente só tem uma percepção muito limitada da realidade, né? Do ponto de vista visual, isso é bem conhecido, né? Então, por exemplo, certos animais veem no escuro que a gente não vê. A gente, se tem muita luz, a gente não consegue ver. Os comprimentos de ondas de luz que a gente vê ou não vê também variam. Então, a gente tem uma visão limitada do mundo. A gente só percebe no mundo as coisas que os nossos sentidos são capazes de perceber. Então, o nosso sentido é capaz de perceber som entre tal hertz e tal hertz, comprimentos de onda desse jeito ou do outro jeito. Por exemplo, comprimentos de onda, as ondas transmitidas por um aparelho celular, a gente não vê. As ondas, os raios gama que chegam aqui, a gente também não vê, né? Então é muito interessante você imaginar, e algumas obras dessas tentam trazer isso, quão limitado é a nossa capacidade de perceber o mundo, e como ela está limitada à capacidade dos nossos sentidos, tanto diretamente dos sentidos, por exemplo, no som. Agora não estou ouvindo nada, pode ser que esteja tocando alguma coisa, ou talvez tenha um chiadinho aí. No visual também, você não vê infravermelho, você não vê ultravioleta, você não vê raios gama.
E nos sentidos mais abstratos, como é o sentido temporal, por exemplo, naquela obra dos livros, a gente também não tem capacidade de ter uma percepção temporal boa, né? Então, a abstração temporal. Agora, o que é muito interessante, que aconteceu na ciência nos últimos 200, 300 anos, é que a gente criou equipamentos ou máquinas que mostram para a gente se tem som ou não tem som. Eu poderia vir aqui com um equipamento que eu não sei o nome, eu não estou ouvindo nada. Ligo o equipamento e falo, realmente não está saindo nada. Aí, não estou ouvindo nada. Não, mas está saindo tão alta frequência que eu não consigo ouvir. Não, está saindo baixa frequência, eu não consigo ouvir. E luz também, a mesma coisa. Então, de certa maneira, esses auxiliares, essas coisas que expandem os nossos sentidos, né? Então, não é só mescalina que expande os nossos sentidos, tem outras coisas que expandem os nossos sentidos, podem ser essas máquinas. A gente pode ver coisas, então tem filmes de infravermelho, a gente usa esses truques, por exemplo, para espantar mosquito. Você põe um troço de tão alto que a gente não ouve, mas o mosquito incomoda. A gente lança cheiros e moléculas que incomodam outro bicho, mas não nos incomodam. Então, só a ideia de pensar que em volta da gente tem um monte de sons que você não ouve, que a gente hoje sabe que existe. Tem um monte de luzes que a gente sabe que existe e que a gente não vê. Tem um monte de moléculas andando por aí que a gente não sente o cheiro. Tem provavelmente um monte de moléculas que a gente não sente o gosto. Tem o sentido temporal que a gente não consegue abstrair. E isso é muito interessante, porque do ponto de vista biológico, é o seguinte, a gente foi selecionado para ouvir certos sons, para olhar certos comprimentos de onda e para sentir certos cheiros. E quais comprimentos de ondas e quais cheiros e quais iluminações são importantes para a gente? São aqueles que, se você não tiver, você morre na seleção natural, né? Então, se você, vamos supor que eu sou um homem primitivo lá nas estepes e não vejo um leão vindo, porque eu confundo a cor do leão com alguma coisa, eu vou ser comido, não deixo o filho, desapareço, né? Mesma coisa com sons, mesmas coisas com cheiros. Então, provavelmente, tudo que a gente não vê e que o outro animal vê, não é porque a natureza não nos deu isso, né? E por que deu para a abelha ver essas cores, não deu para mim? É que provavelmente para o homem isso não é importante para a sobrevivência, e para os outros animais né? Então é gozado você pensar que o que a gente consegue sentir, na verdade, é o que importa para a nossa sobrevivência, né?